sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma paisagem natalina, toda colorida. E a passagem que eu escolhi para hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br, ou você vai direto ali na descrição do vídeo que tem o link que manda direto para ele. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma tabuinha, esse pano é o Maber, linha azul. Eu coloquei uma tabuinha aqui quadradinha do tamanho que eu quero pintar a paisagem, ó. Aí fica bem mais fácil, porque eu vou pintar só esse quadrado aqui. Eu estou acrescentando a paisagem nesse pano que eu fiz esse barrado. Eu gosto de bastante coisa no pano. E aqui ficou tão simplesinho, apesar de muito prático e útil para outras coisas. Aí vou acrescentar a paisagem aqui. Esta é a aula 578. Lá tem um risco desse também. Aí você completa, ou você faz a paisagem só no pano, que vai ficar bonito também. Eu vou começar colocando diluente aqui no meu pratinho. E eu vou colocar o diluente toda essa área do céu. Vamos por partes. Preencher mesmo toda a área do céu. E eu já vou passar também nesses pinheirinhos aqui, ó. Esses lá do fundo. Eu coloquei aqui uma série de cores. Vou usar o mesmo pincel. E esse pincel é um número que eu não sei, mas deve ser um 16. Pra achar outro que é parecido. Esse aqui também já foi. Esse é maior, então esse daqui é o 16. Use uma brochinha, um pitô, um pincel grande que você consiga espalhar melhor. Tenha certeza de que está bem preenchidinho. Agora eu vou começar com o amarelo bebê, aqui nesse cantinho. Olha como, quando tem o diluente, você põe pouca tinta, você já consegue aquele efeito bem legal. É fácil de misturar. Ó, tô colocando aqui o amarelo bebê desde o canto até essa parte aqui, ó, onde terminou o telhadinho da casa. Eu vou colocar o amarelo bebê até aqui, ó. Terminou a casa, primeiro pinheiro, segundo pinheiro. Até atrás aqui do segundo pinheiro. E lá em cima eu vou colocar até o final aqui, ó. Que tem uma parte que eu fiz um risco ali pra guardar, pra fazer a nuvem. Você só não... Ah, ali eu nem risquei o solzinho. Passei e esfregou em cima, aqui, ó. Um céuzinho aqui, a nuvem tá aqui. Vou fazer mais uma linha aqui. Assim. Agora tiro o bebê e vou pôr um pouquinho do amarelo ouro. Só que esse amarelo ouro você vai colocar aqui, ó, na parte de cima do sol. Nessa parte aqui embaixo, aí já vamos pegando em cima do amarelo bebê, né? Ó, até aqui na casa, olha como aqui ele já ficou clarinho. Vem limpando o pincel. Vou pegar mais um pouquinho
Vou deixar um pouco mais fortinho aqui. Agora, você viu que eu não fiz uma linha reta, né? Agora eu vou eliminar. Agora eu vou tirar o amarelo ouro e vou pegar o rosa chá. O rosa chá eu já vou colocar aqui, ó, nesse pedacinho que sobrou. Eu amo fazer esses céus. Aí venho limpando também. Olha como vai ficando. A cor vai ficando meio salmão, vai ficando muito legal. Vou colocar aqui também, ó, bem em volta da nuvem. Entrando um pouquinho para dentro da nuvem e saindo um pouquinho para fora, que vai ficar em cima do amarelo bebê ali. Aqui, ó, vai ficar um pouquinho em cima do amarelo ouro. E vai pegar mais ou menos no meio aqui, ó, do sol. Agora eu vou pegar o azul Caribe e eu vou colocar aqui. Não vou preencher, não. Vou pegar rosa chá de novo, vou colocar junto. Ele vai dar um tom bem arroxeado e manchadinho. Ó, eu vou limpar aqui meu pincel. Assim, trabalhando, eu já tenho a linha. Com esse pincel, só com um pouquinho do azul, eu vou começar a colocar aqui. Mas eu não vou misturar muito em cima do... Acho que eu vou mudar de azul. Acho que eu vou pegar o azul celeste. Azul celeste, dei uma sujadinha lá. Vou trazer ele um pouquinho assim, ó, pra cima do rosa. Eu não quero cobrir esse rosa ali. Voltar pro Caribe, que é um pouquinho mais escuro. Mas, ó, ele deu um tom diferente aqui. E aqui, só mesmo umas pontinhas. Aqui ele já vai esverdeando, então pode ficar por ali. Tá, eu achei que ficou muito amarelo bebê. Então eu vou voltar com um pouquinho do ouro. E vou até puxar alguma coisinha assim. É, gostei mais. Vou pôr um pouquinho mais do rosa chá aqui, porque eu gosto particularmente do rosa chá. Eu gosto muito. E eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de trabalhar com o céu em tons de rosa chá. Eu acho muito bonito. Bom, aqui já foi. Agora eu troco de pincel. Peguei aqui um número 2 aparadinho. E nesse sol eu vou colocar o amarelo bebê. Aqui, ó. Fazendo a linha. Aí, em volta dele, eu já tenho aqui o amarelo ouro e o rosa chá. Aqui, ó, na parte de baixo, eu vou colocar um pouquinho do laranja. Vou limpando pra cima do rosa chá. Posso até passar assim, ó, pelo meio dele, mas não passe uma linha reta. Faz assim um desenho, vai... Tá vendo, Leão? O meu ficou meio tortinho. É bem isso. Pro lado de cima, vai esfumando. Aqui, ó, tem que ficar bem puro o laranja. Vai sumindo, sumindo. E aqui bem esfumadinho. Acho que dá até pra pôr um pouquinho de branco ali na pontinha do sol. Ó, bem pouquinho. Não precisa preencher inteiro. Só um brilho ali. Muito branco. Vou voltar com um pouquinho do amarelo. Amarelo bebê. Voltar com um pouquinho do amarelo ouro. Pronto. Agora eu vou fazer estas
arvorezinhas lá do fundo. E olha como que eu vou fazer. Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Chegando todo mundo pra lá. Um pouquinho do verde pântano. Se lembra que aqui já tem diluente. Eu tô com aquele pincel número 2. Eu vou começar com a tinta embaixo e vou limpando o meu pincel. Essas arvorezinhas, elas estão muito longe. Então, eu não vejo os detalhes. Esses detalhes aqui, ó, a gente não enxerga. E eu quero que elas fiquem assim meio, como é que eu vou dizer, não é disforme, que elas têm forma de pinheiro, só que elas ficam bem apagadinhas. Bom, apagadinho com verde pântano é meio difícil, mas vai ficar assim longe, elas vão ter distância. Não cubra muito aqui o céu, tá? Que essa parte do colorido ali do inverno é muito bonita. Vou até pôr uma sujeirinha aqui. Pronto, agora eu vou fazer as duas que tenho aqui do outro lado também. Se você não tem diluente e quer fazer esse fundo assim, você não tem clareador também, você pode usar um pouquinho de água. Só que a água, ela desbota a cor. E com água, você não conseguiria fazer essa linha aqui, ó, que eu já deixei pronto. A água sempre vai levar a tinta um pouco além. Bom, aqui tá bom. Vamos para uma segunda etapa. Eu tenho todas essas tintas aqui que eu usei agora para fazer o céu, e eu vou aproveitar e já vou fazer aqui a água, porque o reflexo do céu na água fica muito bonito. Então eu vou pôr também o diluente em toda a parte aqui que é água. Aqui embaixo você viu que eu já tenho aqui um pouquinho de azul, que é a sombra que eu fiz no outro desenho. Então, você não deve passar o amarelo aqui nessa área de azul, porque vai ficar verde. Pronto. Bem lambuzadinho. A água sempre é o reflexo do que tem em cima. Aqui eu vou ter um azulado aqui embaixo e o branco, porque isso aqui são aqueles blocos de neve, assim, onde tem terra que tá cheio de neve. Eu gosto de fazer bem branquinho, mas tem que ter uma sombra. Eu vou começar colocando aqui, ó, esse amarelinho bebê nessa área, mas sem chegar no azul. Eu vou evitar aqui, ó, eu vou colocar mais nessa área aqui, na parte de baixo. E aqui um pouquinho. Você viu que aqui que tá a cor mais intensa. Pra cá ele vai ficando clarinho. Então aqui já vou sumindo com o amarelo, não misturei no azul. Aqui tem um pouquinho. E aqui eu tenho um pouco também. Próximo, amarelo ouro. E eu vou colocar bem em cima do bebê, mas sem cobrir. Um pouquinho aqui também. Não vou colocar exatamente embaixo, vou pôr aqui, ó, uma manchinha. E pra cá, eu vou pôr só um pouquinho de amarelo bem em cima, bem no meio do amarelo bebê. Aqui também posso pôr um pouquinho ainda, ó. Mas não cubra o amarelo bebê, tá? Próxima cor. Com esse pincel ainda, mas eu peguei só uma isca de laranja e eu vou colocar aqui, ó.
Tá refletindo ali. Limpei meu pincel aqui. Com o outro ladinho, não, vou lavar o pincel para tirar esse excesso de laranja e vou pôr um pouquinho do rosa chá. O rosa chá ainda ele vai, ó, junto com o amarelo bebê, ele dá uma desbotada. Só uns detalhes, porque lá em cima tem, então a gente tem que pôr aqui também. Do lado do laranja. Evita deixar essas linhas, tá? Eu tô desmanchando. Eu coloquei a tinta e agora tô desmanchando. Eu posso até colocar um pouquinho do rosa chá. Posso limpar meu pincel. Não tenho mais tinta, ó. Só tô limpando. Ele já vai misturando com esse azul aqui, vai ficando legal. Tá. Agora, lavo de novo. E eu vou trabalhar com o azul Caribe. Esse azul eu vou colocando embaixo da neve. Cuidado para não passar ele, misturar muito ele no amarelo, porque senão vai ficar um rio bem verde. Aqui eu tenho um pouco do laranja, um pouco do rosa. Aqui um pouquinho. Eu vou fazer, na verdade, toda a base. Não alise muito, porque vai ficar verde. Se ficar verde também não tem problema, mas a gente não tem muito verde aqui. A gente tem o pinheiro, que vai ser o verde pântano, que vai depois. Vou deixar aqui, ó, nos cantinhos. Vou limpar o pincel aqui. Troquei de pincel, agora eu vou pegar o pântano. O cantinho mais cantinho. Aqui ainda vejo o azul e vejo o amarelinho. Aqui eu tenho um pinheiro que tá fazendo um pouquinho de sombra. Então, essa sombra eu vou deixar bem baixo, mas vou crescer um pouquinho, assim, ó. Aqui eles estão muito longe, então eles não fazem sombra aqui. Aqui não vou colocar, porque esse pinheiro não tá fazendo sombra lá, ele teria que fazer sombra pra frente. Eu vou colocando a tinta e deixando manchadinho. Aqui a gente tem uma sombra, porque esse pinheiro tá muito grande e pelo tamanho dele ali, ele vai descer um pouco aqui essa cor mais escura, mas não precisa preencher. Você vai trabalhando assim, ó. Aqui, daí você vai imaginar ele aqui, ó, bem no centro. Você cresce um pouquinho mais. Lembra que aqui é água, então não vai ficar uma coisa preenchida, liso. Aqui, assim já tá bom. Agora vamos pôr uns toques de luz de branco com o mesmo pincel. Eu peguei um pouquinho do branco, eu vou colocar um pouquinho aqui em cima do amarelo. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Tem bastante diluente, mas dá pra colocar. Um detalhe, não acompanhe essa linha. Você faz retinho. Água, sempre retinho. Acho que aqui dá pra pôr um pouquinho também. São os brilhos, eu tô inventando, tá? Então, tô colocando aqui onde tem vontade. Até podia deixar para pôr depois que tivesse seco. Aqui nessa área, eu vou até pegar o pincel maior. Quero colocar um brilho maior aqui, ó, aquele grandão. Aqui aquela área que eu já tinha um azul embaixo. Por um pouquinho mais aqui.
Acho que tá ótimo. Depois de seco, a gente realça um pouquinho. Agora, eu vou colocar o diluente em toda essa área aqui, ó, que é neve. E já vou passar o branco. Lembrando que quando você põe diluente, você usa pouquinha tinta. Agora que eu já coloquei o branco, tô trabalhando com esse pincel grandão. Eu vou pegar o azul Caribe. Vou tirar o excesso aqui no pratinho. E eu vou trabalhar assim. Tá vendo que aqui tem uma linha? E essa linha, ela passa pro outro lado aqui, ó. Tem mais um pedacinho. Eu vou colocar a sombra aqui, ó, na linha de baixo. E eu vou fazer assim com ela pra cima, ó. Mais um pouquinho, coloco aqui, vou fazer assim, aqui, e vou puxar. Agora eu venho aqui, ó, a segunda linha, que tem uma divisão, coloco ali, puxo pra cima. Aqui, ó, coloco, vou pegar mais um pouquinho. Coloco bem em cima da beiradinha ali do rio. Puxo pra cima. Não deixa assim listrado, tá? Deixa assim meio de ladinho. Aqui, ó, eu tenho a linha da água. Depois eu puxo. Bem embaixo aqui do pinheiro, eu já vou deixar mais escuro, porque ele tá fazendo sombra pra cá. Na verdade, ele deveria estar fazendo sombra pra cá. Então, eu vou fazer assim. Tem que entortar esse também. Se o sol tá ali, ó, ele tem que vir pra cá. Esse também. Vou deixar mais escurinho embaixo dele, já puxando pra cá. Aqui nessa linha eu vou pôr um pouquinho. Aqui também. Mais um pouquinho. Até no finzinho. Pronto, agora eu vou pegar o pincel menor. Vou pegar uma pincelada de verde pântano. Eu não vou encher o pincel e colocar ali. Eu vou tirar um pouco do excesso de tinta e vou trabalhar essa parte final aqui, ó, em cima do azul. Olha como eu deixei esse meio atravessado. Essa parte aqui já vou deixar um pouquinho sombreado também, só para separar o telhado. Aqui, ó. Pouquinho, manchadinho, aqui embaixo do pinheiro. Vou aproveitar agora para deixar aqui mais forte. Embaixo desse também. Não precisa cobrir todo o azul. Aqui, ó, na base. Um pouquinho. Você viu que eu tenho uma linha assim, que é a linha da água. Aí eu vou ter uma linha assim pra cima, que é a linha da terra. E é bem entre as duas que depois a gente põe aquele risquinho branco, aquele brilho. Mais uma pinceladinha, que aqui eu tenho que pôr um pouquinho também. Aqui pode ficar assim clarinho, mas se você quiser pode fazer uma sujeirinha. É um espaço grande de neve. Geralmente eu faço aquelas paisagens que são todas branquinhas. Essa é paisagem de Natal, né? Essa eu resolvi deixar ela colorida. Ó, deixei aqui a linha da superfície da água. E vou fazer uma sujeirinha nesse branco.
Eu tô misturando aqui uma pincelada de azul caribe e uma pincelada de rosa chá. Vai dar esse tom aqui, ó. Um lilás. E eu vou ainda fazer... O lilás, ele é frio, assim como o azul. Eu ainda vou fazer umas manchinhas com lilás, com esse lilás mistura, para esfriar um pouquinho mais ainda essa paisagem. Evita colocar muito em cima do verde, porque ele vai escurecer se você colocar em cima do verde. Agora eu vou colocar o diluente aqui na casa. Eu vou colocar a janelinha primeiro para não esquecer. Pincel número 2, amarelo bebê. Um pouquinho do laranja, não, acho que amarelo ouro primeiro, mais prudente. Amarelo ouro aqui, ó, na parte de baixo. Puxa, não precisa preencher. E pode ser uma isca de laranja. Parece que vai pegar fogo ali. É porque lá dentro da casa tá bem quentinho. Agora eu vou colocar o sépia. Aqui, ó. Na parede. Você viu que também não é preciso preencher com uma quantidade muito grande de tinta. Você coloca, vai puxando com o pincel. Se ficar manchadinho assim, não faz mal, porque tá em cima do diluente, então pode ficar sem problema, que a gente vai fazer madeirinha aqui. Ó, ficou até mais claro aqui no meio. Essa parte aqui eu vou preencher mesmo, deixando até um pouquinho mais forte. Eu vou usar o amarelo bebê. Esse lado não tem tinta, esse lado tem tinta, porque eu peguei assim. Agora eu vou começar, cadê? Aqui, ó, eu tenho a linha da janelinha. Eu vou colocar bem no meio o pincel e vou puxar pro lado. Eu quero dar a impressão de que tem madeirinha aqui. Ui. Mas eu não vou desenhar essa madeira de ponta a ponta, porque aqui a gente já não tem muita luz. Eu tô usando a largura do meu pincel, tá? Use a largura do seu. Aqui acabou a madeirinha, então eu tenho que ter um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Ó. É só para criar aquela ilusão de uma linha, de linhas horizontais. Só não deixe curvo, tá? Você tem que passar, aqui cabe uma bem inteira, ó, tá vendo? Pra lá e pra cá. Carrego de novo, aqui eu ponho mais uma. Ó, quiser colocar o pincel assim, até pode. Aqui de novo. Mas sempre me escute, comece do meio, não comece do canto, porque ali é área de sombra e a gente já tem uma sombra. Você começar do canto, você vai clarear muito lá. E aqui a última. Aqui embaixo eu vou chegar um pouquinho aqui na esquina, só para ficar a divisão. Isso. Já vou colocar com o pincel 0 e o sépia aqui a linha do lado, que não é um fio muito fininho. Você pode passar o pincel, eu tô passando aqui, ó, pus a tinta, aí leve e volto para engrossar um pouquinho aquele fio. Aí esse central pode ser mais fininho, mas não daquele jeito que parece que tá transparente, porque isso é uma madeira. Madeira tem que ter
tem que ser encorpada, então não pode ser um fio transparente. Olha, agora eu tenho uma janelinha. Depois a gente vai pôr uma neve aqui, só que tem que esperar secar um pouquinho, porque tá muito úmido o meu sépia. E agora colocando o branco no telhado, com um pincel grande, que eu coloco com uma pincelada só. Não que você tenha que usar, tá? Você pode usar o pincel que você se adapta melhor. Cada um tem suas preferências. Mas eu digo que se você usar o grande, o trabalho vai ser mais rápido. Se você tem habilidade para controlar ele, não invadir as outras áreas, é ótimo. Já vou pegar um pouquinho do azul Caribe, só um pouquinho, e vou colocar aqui, ó, bem na beiradinha, do lado de cá também. Agora, sabe aquela misturinha de rosa chá com azul Caribe? Um pouquinho, ó, vou pôr aqui, vou subir assim, porque o telhado é branco, só que a gente precisa de uma sombra, porque senão ele não, ele fica parecendo uma parede. Ó, coloco, posso pôr um pouquinho mais, então eu vou misturar um pouquinho do rosa chá com azul Caribe, fazer aquele violeta, e aqui ficou azul. Deixamos secando e eu vou colocar o diluente agora nos 3 pinheiros, os 3 pinheiros. Pronto, preenchido com o diluente, com esse pincel grande mesmo. Eu vou colocar naquele dali o verde pântano também. Ó, eu não tô me preocupando muito. Aqui no meio eu preencho. Aqui do ladinho eu deixo crespinho. Não faça um cone. E aqui, você viu que eu deixei um buraquinho ali só para eu ver onde ele acabou. Tá, esse tá pronto. Nesse daqui, eu vou colocar o verde pântano mais o verde pinheiro. Uma mistura. Então, ele vai ficar um verde mais clarinho. E aqui eu me preocupo em já ir deixando essas pontinhas, porque essa é a graça do pinheiro. Se você faz ele reto, tá certo que ele se chama cuneiforme, mas você não precisa deixar uma forma de cone numa linha muito reta, não. Esse outro do lado esquerdo eu vou preencher da mesma forma, esse aqui da frente. Pronto, eu terminei de preencher os pinheiros. Agora, com esse pincel grande ainda, eu vou pegar uma tinta branca e vou colocar aqui no pratinho, ó, pouquinho. Você viu que eu peguei no cantinho do pincel? Porque esse pinheiro é pequeno, eu não vou colocar no pincel inteiro, porque senão já vai atravessar ele. E eu vou fazendo assim, ó, eu carrego de tinta e eu vou batendo principalmente aqui, ó, nas pontinhas, porque eu quero que fique mais branquinho, principalmente aqui, para separar. Aí ali em cima, pontinha, depois, ó, no meio, carrego mais um pouquinho. O que eu tava fazendo aqui desse lado, com a tinta para esse lado, agora eu vou girar o meu pincel. A pontinha com tinta vai ficar pro lado de cá, ó. E eu vou fazer pontinhas, carrego aqui no meio. A gente vai fazendo pontinhas assim, o meio vai ficando escuro. Então você não precisa colocar encontrado, mas você põe uma manchinha também no meio. Olha como complementa. Aqui eu tenho a base dele, então eu vou deixar assim, ó, mais branquinho, separando da sombra. Esse pinheirinho aqui, eu não vou
retocar, porque ele tá mais longe. A tinta de baixo ainda tá meio úmida, ela ainda vai absorver um pouco esse branco. Então eu vou deixar ele assim. Só com o pincel sujinho, sem tinta, eu vou fazer um pouquinho aqui, que também tá úmido, porque eu tô fazendo essa paisagem à la prima. Isso quer dizer, eu tô pintando tudo na mesma hora. Eu não tô dando tempo de secagem. Você viu que só com o pincel levemente carregado, já coloquei um pouquinho de luz nos pinheirinhos lá de trás. Aqui também, ó, um restinho. Vou fazer aqui no pinheiro que nem tá aparecendo aí, já vou limpando o meu pincel. Agora eu vou carregar o meu pincel um pouco mais. Já peguei o pincel inteiro. Agora esse pinheiro aqui, que tá do lado da casa. Eu tô colocando tinta no pincel inteiro. Não aperte muito o teu pincel, porque se você apertar, vai ficar uma mancha branca. Cantinho. Agora eu começo a fazer aqui, ó, do outro lado, cantinho também. Pontinhas, né? Faz pontinho, ó. Aqui embaixo é a mesma coisa. Fechei. Agora eu tenho o meio. Começo lá de cima, ó. Faço uma batidinha ali. Aqui uma outra. Uma outra. Uma outra. Se eu tenho uma pontinha aqui, eu faço uma pontinha aqui, uma pontinha ali, eu tenho uma figura quase tridimensional. Aqui eu tenho, ó, pontinha, pontinha. Agora eu faço uma pontinha aqui. Aqui mais um pouco de luz, mais um pouco de luz e uma batidinha aqui no meio. Pronto, vou fazer a mesma coisa agora no pinheiro da esquerda, do mesmo jeito. Olha, já terminei de fazer esse pinheiro aqui. Agora, pegando o sépia e o pincel 2, eu vou fazer aqui uns detalhes aqui na madeira da casinha. Tiro o excesso de tinta aqui e eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui essas divisões. Não tem que ser uma linha parada, sozinha. Ó, vai ficar mais riscadinha assim, ó. Porque aqui acabou ficando muito claro. Pronto. Aqui embaixo vou deixar mais escurinho. Cantinho mais escurinho. Só isso que eu queria fazer. Agora com sépia ainda, bem pouquinho, eu vou dar um pouquinho mais de profundidade em alguns lugares. Aqui embaixo da árvore, beiradinha da água. Você viu que eu não tô colocando a linha direta. E também não estou preenchendo. Eu vou colocando assim, dando pinceladinha. Ó, na parte de baixo e um pouquinho na parte de cima. Nesse ponto agora eu espero secar, mas eu senti falta de uma chaminézinha aqui, então eu vou colocar. Tô colocando no teu risco foi, tá? No teu risco vai chaminézinho. Vou colocar um pouquinho do amarelo para fazer bem aqui, ó, uma esquina. Puxo para lá. E vou usar o azul para fazer um pouquinho de sombra. Aqui, ó, bem embaixo, aqui do ladinho, puxando para cá. Solta lá, a sombra tá vindo para cá. Ficou muito forte.
Mas depois a gente vai colocar o branco. Aí eu dou uma disfarçada. Aqui ainda tá úmido, então não dá pra pôr a fumacinha. Eu adoro aquela fumacinha. Pronto. Agora já deu uma boa de uma secadinha, ó. Só tem um pouquinho aqui molhado. Mas essa parte aqui já tá bem seca. Eu vou usar o branco puro e aquele pincelzinho número 2. Eu vou fazer aqui, ó, a borda da casinha, do telhado. Aqui eu ia diminuir um pouco. Tá vendo que é uma luz? Então você vai colocando a tinta, mas não esfrega muito. E deixa assim, ó, meio irregular. Não deixa retinho. Aqui virando. Aqui eu posso fazer uma linha assim. Um pouquinho mais. Ali já deu. Ah, aqui em cima da chaminé eu vou colocar uma neve. Ó, só isso. Um gordinho de branco ali. Aqui na janela eu vou colocar aqui, ó. Como ele já tá seco, eu posso colocar o branco, que o branco vai ficar bem branquinho. Olha lá. E agora eu vou começar aqui. Eu não vou fazer uma linha, eu vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó, pelo meio. Puxando pra cima e pra baixo. Aqui também. Você viu que a gente tem uma sombra bem intensa. Então, não precisa cobrir essa sombra. Também não vale colocar risco. Você tem que pôr a tinta e dar uma trabalhadinha com o pincel. Aqui eu já vou trabalhar um pouquinho mais de linha. Também aproveitando a sombra, eu vou dar umas pinceladas de branco, daí dou uma esfumada. Aqui, ó, na frente da casa, vou fazer assim uns morrinhos. Aí puxo um pouquinho, alguns. Aqui eu tenho uma divisãozinha também. Vou pôr um pouquinho do branco ali. Do lado de cá, mesma coisa, ó. Vou pôr aqui. Vou dar uma esfumada. Um pouquinho ali. Aqui, vou deixar também com morrinhos. Até aqui na pontinha. Aqui também com morrinhos. Não chegue nesse escurão, tá? Você tem que deixar ali no meio, para parecer que aqui, ó, tá gordinho. Até se você der pinceladas assim, ó, aleatórias, e dar uma limpadinha, já fica interessante. Não vamos colocar, a gente não vai colocar branco aqui, porque aqui é a sombra da árvore que vai diminuindo. Aqui ficou um espaço muito vago, a gente pode colocar, vou usar o sépia, pincel 0, e vou fazer um galinho seco. Não vou passar por cima daquele ali, porque a gente ainda tem que fazer ali um acabamento. 2, sujeirinha de pincel. Colocar glitter em cima desses galinhos secos é muito legal. Agora eu vou colocar uma porção de branco aqui, ó, nessa beiradinha. Aqui até a borda. Aqui também. Aqui pode ser uma porção um pouco maior. Aqui eu tenho um outro espaço. Eu vou fazer assim, uma pontinha. Clavo meu pincel e agora eu vou pegar a tinta só de um ladinho do pincel. Ó, aqui não tem tinta, aqui tem tinta.
eu coloco essa tinta pra cima. E vou fazer uma linha aqui, só que não pode entortar. Ela tem que ser bem... É uma linha horizontal, bem certinha. Se quiser, você pode até colocar com pincel zero. Aqui também, ó, apesar da gente ter uma, assim, uma ligeira curvatura, mas essa linha, ela tem que ficar retinha. Quando a gente tem uma boa base de sombra, a gente consegue colocar esse branco aqui de forma que ele fica muito legal. Aqui, ó. Vou colocar mais um pouco aqui. Sem cobrir esse laranja, tá? Porque esse laranja é o reflexo lá de cima do sol. Vou falar no sol, vou pôr um pouquinho de branco só na pontinha dele. Tá, agora aqui. Quando você tem um desnível, então você coloca duas linhas, ó, uma ali terminando e a outra mais para baixo. Aqui eu tenho mais um desnível, então vou colocar o outro aqui embaixo. Aqui mais um, mas as linhas sempre na horizontal. Aqui eu tenho mais uma linha de branco. Aqui o rio já se perde no meio das sombras que tinha embaixo. Aqui, ó, eu tinha deixado o espaço, agora é só colocar esse branco. E como a tinta de baixo já tá seca, não vai ter problema de absorver. Ó, acho que já chega de branco. Nesse pinheiro aqui e nesse outro do canto, eu vou colocar mais um pouquinho do branco, porque aqui, ó, dessa neve, quando eu coloquei, ainda estava meio úmido, então agora já tá seco, eu posso colocar, mas eu não vou bater inteiro outra vez, eu vou bater só em alguns lugares. Tô pegando até aqui da tampinha mesmo, porque é só realçar o branco. Olha como ele vai dando diferença. No lugar onde já tinha branco, você não vai bater outra vez, porque você já definiu da primeira vez. Agora é só realçar a neve. Nesse não vou realçar a neve, porque ele tá um pouco para trás. Eu vou trabalhar com dois tipos de glitter aqui nesse trabalho. Esse glitter aqui, ouro, de potinho. E esse glitter aqui, cristal de potinho. Você pode colocar o que você quiser, não tem problema. Eu vou colocar aqui no pratinho, ó, um pouquinho do glitter ouro e vou passar nestas áreas escuras, onde eu tenho o sépia. Ó, só nas áreas escuras de sépia. Aqui nessas beiradinhas. Um pouquinho, nem vou colocar naquele galinho ali, nesse eu vou fazer diferente. Ele vai ficar, essa paisagem vai ficar parecendo aqueles cartões antigos que vinha com glitter assim. Ai, como eram lindos. Ó, aqui já chega. Se você não gosta de glitter, não precisa colocar. E eu vou trabalhar com o cristal da mesma forma. Vou colocar no pratinho e esse eu vou passar aqui, ó, em cima da neve. Você deve esperar secar a neve, o branco, tá? Para colocar, porque se você colocar antes, ele vai desmanchar ali os morrinhos. Vou colocar um pouquinho aqui na neve da casa também. Então, eu vou sujar por toda a parte aqui, onde tem o branco com esse glitter cristal. Mas você viu que eu tô colocando, eu não tô... Eu tô colocando e tô espalhando um pouquinho. Aqui eu acabei de fazer, vou colocar depois. Ó, toda essa parte branca você põe.
Um pouquinho. Eu não vou colocar o glitter nos pinheiros, tá? Vou deixar só assim mesmo. O trabalho tá concluído. Espero que você tenha gostado. Eu amei esse colorido. Que você reproduza, tira foto junto e manda pra mim, porque eu quero ver. E para você que me apoia financeiramente, eu agradeço. E o risco você encontra disponível na minha página, gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Esse foi o último trabalho de Natal de 2022. Nós vamos continuar ainda esse ano postando vídeos, mas vão ser com temas diferentes.